galera do Hangout Podcast. Welcome. We are back. Gente, estamos de volta aqui na mesa do nosso Hangout Podcast. E eu não sei nem por onde começar, porque isso aqui tá maravilhoso, tá muito top. Como diz nosso amigo aí, top das galáxias. E esse é o nosso primeiro podcast de 2024. Estúdio novo, casa nova, equipamento novo. E, gente, a gente tá muito excited, muito feliz, muito animado, porque é só o começo. Se você tá ouvindo a gente aí, já dá um likezinho, comenta, compartilha geral. Estamos aqui hoje, esse podcast tá especial demais. Eu quero já começar aqui a apresentar os convidados. A gente não poderia deixar de iniciar o nosso primeiro podcast aqui, 2024, com o nosso pastor Márcio Reis, pastor aqui da QH Church. Pastor Márcio, gente, dá um alô pra galera aí, bem-vindo. É muito bom estar aqui, né? E essa mesa hoje ela tá top. Estamos sentindo falta de um integrante aqui nosso. Rapaz, estamos sentindo falta do nosso amigo. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Thiago Natel. Mais conhecido como... Como que é a história dele? Thiago Bombom. Gente, o Thiago Natel, ele faz falta aqui na mesa. A gente tá sentindo sua falta, Thiago. Volta, mas Thiago. Pra quem não conhece, gente, o Thiago Natel, ele foi achado na Dix, né? Ele tem um livro, quem quiser, arrasta pra cima aí. E você vai achar o livro dele. Ele foi encontrado vazio, mas hoje ele tá cheio, casou, Deus transformou. Aleluia. Deus fez a obra completa. Amém, glória a Deus. Mas é um prazer estar aqui, Thiago, um prazer nesse primeiro aqui, pastor Thiago, né? Agora deixa eu me consertar aqui, né? Mas é um prazer estar aqui nessa mesa aqui, né? E temos convidado especial essa mesa. Temos né? convidado. Meu Deus. E eu falei pra ele que ele é muito amado, porque a gente tentou gravar já alguns podcasts aqui, mas Deus sabe o que faz. Eu falo que Deus tem a agenda dele. E esse cara é amado demais. É um mistério, não sei, tem um mistério nesse negócio aí. Nós vamos desvendar esse mistério, então. Ele é o primeiro a gravar o podcast com a gente aqui, nesse estúdio novo, com esse equipamento novo. Eu quero apresentar esse cara. Mas vamos fazer uma coisa, vamos dar uma salva de palmas pro nosso diretor, né? Porque ele que preparou tudo isso aqui, né? Não, diretor. Você foi demais, diretor. Ficou verdade. Top esse estúdio aqui, hein? É verdade. Diretor, parabéns. Bate palma pra nosso amigo Thiago Natel, parabéns. É isso aí, diretor. Come on, salve de palmas pro diretor. Parabéns, diretor. Você é uma bênção. O diretor é o cara, é o brain do Hangout, o diretor do Hangout. O diretor é ele que tá por trás das câmeras. Josué Zita, mais conhecido como Joshua. Homem de Deus, líder, profeta, aleluia. Homem de oração, sobe nos montes todos os dias para orar. Uma bênção também. Tava vazio, agora tá se enchendo. Conexão, glória a Deus. Wi-Fi, né? Ouve papai como nunca, né? Rapaz, esse é homem de Deus. Mas aí, Deus. Vamos falar do nosso convidado. Gente, especial. Olha só. Eu comecei falando, né, que ele é abençoado, que ele é amado, que, né, primeira vez aqui. Eu quero apresentar ele, né, um grande amigo. Homem de Deus, profeta, pastor, ministro de louvor. E a gente tem muita coisa para compartilhar aqui hoje. Ele é da terrinha lá, né? Curitibano emprestado. Na verdade, ele é um curitibano, não é original. Eu acho que o coração dele tá mais para Curitiba, não? Será? É verdade. Nós vamos falar sobre isso também. Gente, tá com a gente aqui na mesa do podcast, pastor Samuel Moraes. Salve de palmas. Aleluia! Welcome. Pastorzão, bem-vindo. Fala aí, dá um alô pra galera. Se apresenta, fala um pouco de você. Maravilha. Obrigado, que é isso. Que introdução é essa? Uma honra ter você aqui com a gente. A honra é minha. Meu nome, sim, é Samuel Moraes. Moro em Curitiba há muitos anos. E sou um dos pastores da comunidade cristã de Curitiba. Nossos pastores, pastor Luiz e Eliane Magalhães. E a gente está aqui na América por 10 dias ministrando e podendo servir os irmãos. Já vindo rápido, né? A gente esteve juntos em novembro. Agora nós estamos aqui em fevereiro de volta já. Tem um mistério, tem mistério, né? Aleluia. E é bom estar aqui. É bom demais estar aqui. Privilégio. É bom ter você aqui com a gente. A gente
como eu falei aqui, né? Deus prepara umas coisas, a gente... É né, Deus não que entende. faz as conexões, né? Deus conecta a gente só né, com os melhores, mais top. Não, eu tô nervoso, cara. Eu tô abrindo aqui esse estúdio novo. Não, eu tô nervoso. É muita responsabilidade, tá maluco. tempo, né? Não, mas eu já tô desacostumado. A gente tá voltando. Então, É. assim, a gente vai se soltando daqui a pouco, a gente vai estar contando piada, dando risada. Eu prefiro continuar nervoso. Amém. Gente, olha só, a gente tem um tema, o pastor Samuel tá com a gente me ensinando algumas palavras. Já teve retiro nosso, né? Começou tudo no retiro, né? Foi um encontro, também uma agenda que foi de Deus e há um mistério também, né? Porque já é o 3º ano consecutivo aí de estar com a gente. Glória a Deus. E o tema hoje que a gente quer trazer para a mesa aqui, pastor, é algo que eu acho que você domina um pouquinho, né? Que é sobre adoração, né? Louvor. A gente vai falar sobre né, como liderar a equipe de louvor. A gente pode falar, na verdade, a gente pode falar muitas coisas aqui que envolvem louvor, adoração, né? Sim. A gente teve um seminário para a equipe de louvor e foi algo poderoso. E eu quero trazer para a mesa aqui algumas coisas para a gente poder falar sobre isso. Principalmente para aquelas pessoas que são, né, músicos, fazem parte da equipe de louvor, que vai assistir o podcast depois. Eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema que é tão poderoso, né? Que a gente sabe que antes, né, de Deus criar o ser humano, o homem, né, já existia adoração no céu. E então a gente sabe que é um tema que a gente vai passar a eternidade, né, aprendendo e desfrutando dessa graça, né, de adoração, de adorar o Senhor. E eu quero começar aqui, pastor, já jogando uma pergunta para a gente já começar esse bate-papo a 1000 por hora, que qual é a sua definição de adoração? Ok. Bom, antes de responder essa pergunta, na hora de me apresentar ali, acho que eu falei pouco demais. Então, eu sou filho de pastor, envolvido com a igreja local desde muito cedo. Comecei a cantar na igreja meus 7, 8 anos de idade. Então eu estou envolvido com essa área da música, na verdade, há muitos anos. Muitos anos. Passei um período fora da igreja, conhecendo outras coisas, mas com 21 anos eu tive realmente um encontro real com o Senhor, que foi meu retorno para a casa do Senhor, e ali eu comecei a desfrutar da adoração. Então eu tô com 30 e pouco, né? Com 45 anos, então há praticamente 20 anos, né, eu tô trabalhando com adoração, servindo o corpo de Cristo, em tempo integral já há muitos anos. E respondendo a tua pergunta agora sobre a minha definição de adoração, eu entendo que adoração não é uma ação, mas ela é uma reação. Então a adoração, na verdade, ela é uma resposta que eu dou, fruto da revelação que eu tenho sobre Cristo. Aleluia. Então a adoração não é algo que eu faço apenas, né? É uma resposta que eu dou mediante aquilo que eu estou vendo, através das Escrituras, através da minha vida com Ele. A adoração, então, para mim, ela está muito mais relacionada a uma resposta do que uma ação apenas de levantar as mãos e fazer alguma coisa, e chorar e cantar uma música que está projetada que foi projetada pela multimídia. É muito mais uma resposta mediante uma revelação que eu tenho sobre Cristo. Eu encontro isso no Velho Testamento, quando Isaías se depara com a glória do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nesse momento que Isaías se depara com a glória do Senhor, ele olha para si e ele começa a dizer: ai de mim. Entende? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. Né? Todas as vezes que eu me deparo com a glória do Senhor, eu vejo também a minha incapacidade, a minha fraqueza, e ao mesmo tempo eu me torno disponível para Ele. Né? Isaías vai dizer assim: envia-me a mim. O Senhor tem que enviar alguém? Envia-me a mim. Isso também acontece na Nova Aliança ali, quando Jesus se encontra com Simão.
Ele tá ali, ele participa daquela pesca maravilhosa, ele se depara com as maravilhas do Senhor ali, agora o próprio Cristo tá ali e peixe está pulando para dentro do barco e tem que repartir com os amigos. Ele volta para a praia e ele diz, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Né? Então, é essa reação diante da majestade do Senhor, que se você se coloca num lugar de dizer, eu não sou digno, eu não sou merecedor disso aqui, eu sou pecador, e essa revelação traz consigo também essa disposição para dizer, eu vou até o fim. Né? Jesus está olhando para ele dizendo assim, ei, vem, que eu vou mudar o seu destino. Antes você pescava peixe, agora você vai pescar homem. E o que esse cara faz, ele e os amigos, é ir até a praia, deixar os barquinhos, deixando tudo para trás, seguiram Jesus. Então isso é uma vida de adoração. É alguém que decidiu deixar tudo, mediante a revelação que ele teve de Cristo. Ele teve uma atitude, correu, ele teve uma atitude. Aí sim ele tem uma ação, que na verdade essa ação é uma reação àquilo que ele viu. Então para mim isso para mim define o que é uma vida de adoração. Então não é música. Música é parte. Então música é uma ferramenta de adoração, mas não é adoração. Está muito mais ligado à nossa reação mediante a revelação do que propriamente uma com a minha resposta mediante essa revelação pode ser sim uma canção. Ela pode gerar uma canção. Ela pode gerar, ela vai gerar uma devoção. Mas é um fruto, né? É um fruto, mas não é um resultado, mas não é em si uma música. E é interessante, né? Nós estávamos conversando e a gente estava ministrando também sobre adoração. Aí viemos acho que uns 3 domingos, né? Ministrando. Sim. E uma das coisas também que eu disse também que não se adora, né, a distância. A adoração exige a proximidade. Porque você tem que conhecer, você tem que contemplar. É aquilo, você vai reagir àquilo que você está vendo, aquilo que você está tendo revelação. Né? Quando fala em Apocalipse capítulo 4 também, quando João ele se depara diante do trono. E diante do trono ali ele começa a chorar, ele vê, né, os 24 anciões, ele vê os 4 seres viventes, ele vê aquela adoração intensa, né? E é interessante, nós estamos falando sobre não ser digno. E os 24 anciões também diante do rei, diante de Jesus, eles se dobram, eles lançam a coroa e diz, só tu és digno. Né? Então é uma coisa também que aquilo que nós fazemos é que nós, todos aqueles que têm a revelação, né, de Cristo, ou que vai tendo revelação de Cristo, vai entender na sua condição que não é digno. Né? E só ele é digno. E isso começa a vir uma adoração, uma canção. Só o Senhor é digno. Digno é o Senhor. Né? Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Né? Então, essa começa a ser a adoração de contemplar. Aqueles que estão diante do trono conseguem adorar, porque contemplam, né, a Deus. Gente, acabou o podcast. Vambora, já tá bom. Meu Deus, aleluia. Foi só a primeira, a gente já tá iniciando, gente. Glória a Deus. Uau. Bom demais. Eu acho que se todos entenderem esse conceito da adoração, né, de que é você... Uma coisa que o pastor Márcio falou aqui agora, que ele tem ministrado realmente, isso é a questão do crer, né, a fé, né, te leva a crer e gera adoração, você crê no Senhor, né, e você acaba gerando um ato de obediência. A obediência é uma adoração, né? Então, e a gente crê também, né, na questão sobe para cá quando, né, Deus... Quando João... É interessante, porque quando você vai ver Apocalipse, algumas coisas que falam no texto, capítulo 4, né, a Bíblia fala que estava uma porta aberta, né? E essa porta aberta, João estava na ilha de Patmos, o contexto da ilha de Patmos é exilado, então existe uma porta... Quando ele tem uma revelação, a Bíblia diz que existe uma porta aberta e uma voz como de trombeta dizendo sobe aqui. Pra cá. Olha, interessante, sobe aqui, porque para adorar você vai ter que subir. Né? É aquilo que nós estávamos conversando também. Então, quando ele fala só para cá, mas a Bíblia diz que ele estava em espírito, porque a adoração tem que ser em espírito, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. É em espírito. E quando ele sobe em espírito, ele passa, né, de um lugar que ele está a um outro lugar, porta de transição, ele dá diante do trono. E aí, né, então a proximidade, ele chega diante do trono. Isso. Ele sobe a proximidade, essa era a palavra. Né? Ele está relacionamento, né? diante do trono, contemplando
a adoração verdadeira que acontece no céu. E a Bíblia diz que esses seres, junto com os 24 anciões, eles estão 24 horas sem se cansar, dizendo Sim. santo, né? Então essa é uma adoração que... É muito interessante, a gente falou isso ontem à noite para os músicos aqui da comunidade. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é alguém subindo um monte. Sim. Uau. Quando você estava falando agora sobre sobe para cá, eu me lembrei disso. É a primeira vez alguém subindo, né? Então Abraão, em Gênesis 22, se encontra obedecendo aquilo que Deus tinha mandado, sobe o monte, sacrifica. E chega um determinado momento que ele diz assim para os servos: fiquem aqui, que nós vamos subir e depois de adorar, voltaremos. Uau. Algumas coisas chamam a nossa atenção aqui, né? Primeiro porque essa adoração, que é esse lugar da intimidade, você não faz com muita gente. Né? Você precisa de tempo sozinho. Deixar o pé do monte você ali, precisa algumas deixar coisas o pé do ali. monte e subir o monte Aleluia. para adorar. Né? E tem muita fé envolvida nisso, né? Porque ele estava subindo para sacrificar o filho. Mas lá em Hebreus, o escritor vai dizer, né, que Abraão cria que mesmo que chegasse ao ponto de sacrificar o filho, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos, e em certo ponto ele retornou dos mortos. Uau. Então isso para mim é um dos pilares da adoração, né? Subir o monte com fé, com muita fé, diante de uma obediência, mesmo que custe muito. Então não tem como a gente definir adoração como estilo musical. Sim. O que é adoração? Adoração é o worship. É só cantar. Né? É só cantar. Adoração é aquilo que a gente faz no domingo de manhã. O que a gente faz no domingo de manhã é uma das formas da gente adorar. Né? Mas a base é muito mais profunda do que essa. É muito mais profunda do que apenas cantar uma música que estão projetando lá. Sim. E na realidade, a fé aqui, se você analisar, né, a tua adoração não vai mais alto do que a sua fé. Porque até para agradar a Deus, se você fala assim, né, você precisa de fé, porque sem fé é impossível agradar. E o que você estava falando, Abraão tinha uma fé tão grande que, se você for analisar, quando Abraão sobe ao monte, ele leva o cutelo, ele leva lenha e ele leva fogo também. Para que o fogo ele levava? Porque depois do sacrifício ele tinha que queimar. Então ele cria na realidade que mesmo depois das cinzas, Deus era poderoso Para trazer de volta. para trazer. Aleluia. Então a fé dele era uma fé, tipo, você fala, por isso, nada mais do que hoje, né? Nós vemos que somos filhos de Abraão, por causa que Abraão É o pai da fé. Pai da fé. É uma fé assim que é aquilo que nós estávamos falando até. Eu não sei se eu teria coragem, né? De pegar o seu filho, né? E o seu único filho, o filho da promessa, esperou tantos anos, a gente vai falar, meu Deus, né? E ter a coragem de subir, adorar, né? Essa é a palavra, adorar. foi adorar. Sim, Uau. aquele ato de sacrifício que ele estava pronto para fazer ali era adoração. Ele está Sim. dizendo, depois de adorar, a gente vai descer. Sim, Ele estava saindo para um culto domingo de manhã. sim. Que culto que ele estava indo oferecer. Uau. Né? Isso no mínimo tem que. A gente tem que repensar que a forma até como a gente vai pro culto. Sim. Isso não tem a ver com o sacerdócio também? Que era Com certeza. o papel do sacerdote, não era apresentar a oferta, Sim. passar pelo processo, né, do tabernáculo ali, Sim, entrar no sim. Santo Tudo dos apontava Santos. para Cristo, né? Tudo ali tá mostrando para Cristo. Claro. É muito interessante, né? Que esse apontar para Cristo, né? Nós ouvimos também, né? Tava o Fábio Coelho falando esse tempo atrás, ministrando, ele falou, ainda bem que ele estava ouvindo o que Deus estava falando, porque na hora que ele levanta, uma coisa que marcou comigo, na hora que ele levanta o cutelo para imolar, a Deus falou do céu. Não Sim. faça isso. Mas ele não está ouvindo Deus. Se ele não está ouvindo, já Ele era. ia fazer uma coisa fora de tempo também. Então ele estava atento para aquilo que Deus está fazendo Sim. naquele momento. Né? Então o que Deus está falando agora, ele falou muito comigo, o que Deus está falando. E a gente precisa, a adoração é ouvir, é contemplar, é ver o que Deus está fazendo também. Isso aí. Né? E trazer essa reação, daquilo que Essa resposta. essa resposta daquilo que está acontecendo. Né? Aleluia. Uau. É forte. É demais. Isso aí. A adoração é uma ordenança. Sim. A adoração é uma ordenança. Sim. Render o meu ego diante do Senhor Sim. é adoração. Imagina que Abraão, cara. Sim. Que Abraão rendeu o ego. Sim. Uau. Cara,
A adoração Verdade. glorifica a Deus. Não era qualquer... Esse glorificar, ele é distinguir dos demais. Uhum. Ninguém mais. A Abraão não ia ouvir mais ninguém. Qualquer pessoa, qualquer um de nós chegar para Abraão e falar, sacrifica teu filho, ele ia subir. Não, mas era Deus falando. Ele glorificou, ele colocou Deus num lugar Sim. que é de Deus. Sim. Distinguiu de todo o restante. E isso é adoração. Uau. Entregar o que custa. Sim. A gente pode aprender um monte de coisa com essa história de Abraão. Sim. Que é a Muita primeira coisa, vez. muita. Isso, na verdade, é a lei da primeira menção, né? Sim. É a primeira vez que a adoração aparece na Sim. Bíblia. A primeira vez que a adoração aparece na Bíblia Sim. é Abraão subir no monte. E interessante que Deus estava mostrando algo também que iria acontecer. Ele estava, ele estava, se nós olharmos hoje para contemplar o que Abraão viveu, nós contemplamos Uau. Cristo hoje. É isso aí. Se você analisar, essa é a loucura, porque isso vem Sim. agora, não tinha nem pensado. Nós estamos contemplando Cristo ali. Porque quando ele fala, né, o menino já pergunta, o menino, pai, tá aqui o cutelo, daqui a lenha, mas o sacrifício, e o cordeiro? O cordeiro, Deus proverá. Deus proverá para aquilo si. já estava, tipo assim, Jeová Jireh. mostrando, né, a provisão, mas Aleluia. mostrando também o que ia acontecer. E eu penso que ali, no momento dessa adoração intensa, é como... eu não poderia dizer que ele estava autorizando, mas é uma resposta da terra para autorizar aquilo que Deus faria. Né? Você entrega o meu filho, que eu te entrego o filho. Uau. Né? É uma Sacrifício. resposta, o sacrifício. E a Bíblia é muito clara, né? Que a Bíblia tem umas coisas que a gente às vezes fala assim, gente. A Bíblia diz, né, em Isaías, que o pai agradou moê-lo. Mas aí a gente começa a analisar, mas o agradou moê-lo é porque ele já via aquilo que a gente não via. Ele via já a nossa redenção. Sim. Ele já Aleluia. via que ele era o primogênito, ele era um unigênito, mas depois ele se Passou a torna ser o primogênito. o primogênito de muitos outros filhos. E isso agradou o pai, trazer os filhos de novo. Isso Então, aí. você olha, isso tudo nós estamos falando, isso tem a ver com a adoração, Sim. né? Porque nós estamos voltando, trazendo o propósito, né, de Deus original, né? Você vê que tudo isso é uma questão de adoração, a obediência fala adoração, porque é o que nós estamos falando. A gente parece, não, eu vou para a igreja adorar, mas aquilo que você vive diariamente, você pode estar adorando ou você pode não estar Ou adorando. não. Aleluia. É isso aí. Uau. Para mim, uma das coisas que acontece nessa história de Abraão, né, na lei da primeira menção, a primeira vez que aparece a palavra adoração, é que o resultado dessa entrega, dessa obediência, dessa fé sendo exercitada, da rendição do ego, tudo isso, o resultado disso no final é que a adoração também abençoa o adorador. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sim, Então, ele abençoa o adorador. sim. O grande problema é que a gente quer começar por isso. A gente quer começar pela bênção. Então, a gente vem para o culto buscando a nossa bênção. Então, a gente vem para o culto esperando a nossa resposta. É uma mentalidade, né? A mentalidade é essa. Uau. A mentalidade é essa. Quando, Uau. na verdade, se nós nos entregarmos, Oferecer, né? se nós oferecermos mentalidade é isso, se nós entregarmos, a resposta do céu para nós vai ser genial, vai ser Aleluia. maravilhosa. Uau. Então, no final de tudo, Gênesis 22, o Senhor está falando para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uhum. Abraão sai dali abençoado. Sim. Abraão sai dali, a bênção Não que só ele ele, queria, Sim. ele recebeu algo para distribuir, Sim. que chegou a gente, Uau. chegou até nós. É. Né? O grande problema é que a gente inverte isso, a gente quer começar Inverte. sendo abençoado. E se Deus não me abençoar, Sim. eu não vou mais no culto. É. Se Deus não me abençoar, eu não faço mais tal sacrifício. Então a gente já faz sacrifício faz, para ser sim. abençoado. Sim. Quando na Sim. verdade o Senhor A intenção, Cara, né? ele já fez tudo que ele tinha que fazer. Já tá completo. Pelo amor de Deus, você que está assistindo a gente, que está vendo Come a on. gente, Sim. por favor, entenda uma coisa. Deus já fez tudo que Sim. ele tinha que fazer. Yes. Aleluia. Deus não te deve nada. Nada. A obra está completa. Está completa. Consumado. Tudo que você receber dele daqui para frente é acréscimo, plus, cara, é acréscimo, bônus. bônus. É bônus. Sim. Ele já te tirou do inferno, brother. Sim. Sim. Ele já Só arrancou a isso gente já do tá, já inferno. basta. Já foi.
O que mais? Sim. Aleluia. Né? A gente limita a nossa vida com ele à bênção do carro novo, a bênção da casa própria, a bênção, né? O evangelho mais da, antigo da vai entender. barganha, O evangelho da telecena. Da loteria, né? Quem sabe hoje é a minha senha. Entendeu? Meu Tipo Deus. assim, não dá. É muito mais sério do que isso. É. Não dá pra gente brincar com E a gente isso. quer comprar a bênção de Deus, né? Isso A gente aí. quer comprar, né? Isso aí. E tem um pastor que fala assim que Deus é muito rico para querer vender, nós muito pobres para querer comprar. Por isso que ele dá de graça e pela graça, favor isso aí. imerecido. Aleluia. É isso aí, favor imerecido. Uau. Favor imerecido. Não tem como comprar, né? Não tem como, né? O celular que caiu aqui só para... Caiu o celularzinho. Aleluia. Você respondeu umas perguntas já aqui, mas enfim, uma pergunta. Desculpa. Não, tá na paz. Desculpa. É... Vai lá, pergunta. Essa pergunta é o seguinte. Como a gente falou, né, a questão de buscar por causa da bênção, né? Hoje em dia, eu sei que o contexto teu hoje do Brasil, né? Pode falar que o contexto do Brasil, até mesmo mundialmente falando, na igreja, a questão de louvor e adoração. Hoje você que viaja muito, ministrando em várias igrejas, o que você percebe hoje dentro das igrejas em questão de adoração? Você acha que eles entenderam esse conceito de realmente adorar o Senhor por quem Ele é, porque nós somos filhos, nós entendemos que nós somos amados, redimidos, e só isso já é o suficiente para nós passar a eternidade adorando ao Senhor. Vivendo uma vida de intimidade, obediência, fé, crendo na obra consumada, naquilo que Ele já fez. Ou você acha que o povo ainda está perdido? Tem muita gente perdida que precisa entender isso. Porque a gente vê que tem muitas pessoas que ainda estão no leitinho, já era para estar, né, comendo comida sólida, maduras, filhos maduros, né, mas ainda estão, né, nessa vida de... Porque eu entendo isso, é o filho imaturo, que só quer fazer algo pro pai por algo em troca. Eu vou lavar o teu carro, mas você tem que me dar alguma coisa em troca, entendeu? Mas o filho maduro não, ele já faz porque ele quer honrar. Né? Então, o que você percebe hoje na igreja brasileira, por onde você passa ministrando, você acha que ainda falta muito esse entendimento? Fala pra gente. Cara, eu particularmente sou um defensor da igreja. Aleluia. Tá? Eu sei que tem muita gente que vai dar de dedo na igreja, falar que tá tudo errado. Tá? Uhum. Eu acho que a gente precisa melhorar muito. Mas eu sempre sou o cara da esperança. Eu tenho esperança. Amém. De que nós estamos indo para um bom lugar. Não é que tá todo mundo indo para um bom lugar, mas tem muita gente nos bastidores. Eu sou o cara que acredita que tem muito Davi aí, matando o urso, matando o leão e sendo preparado e pagando um preço para que a gente consiga chegar nesse lugar dessa compreensão. De modo geral, eu acho que muita gente ainda não entendeu. Eu creio que é isso também. Eu creio que sabe? Muita gente ainda não entendeu. Ainda vive o evangelho de manipulação. Que foi ensinado, né? Que foi ensinado no passado. Isso ainda é muito forte. E, sinceramente, eu acho que tem muito pastor que está confortável com isso. Entende? Acho que tem muito pastor que é confortável com isso, porque a manipulação... ela tem o seu ponto, não é positivo no sentido de correto, mas ela traz consigo um poder ali. Perder o controle. Do controle, sabe? Mas o medo de perder um músico, então assim, tem muito, mas assim, cara, eu tenho muita esperança que quem edifica a igreja é Jesus. Aleluia, cara, que ele começou a igreja. Obra, né? Eu sempre vou olhar para isso e dizer... Eu acho que a gente precisa melhorar muito. Mas Jesus está edificando a igreja. Amém. Então, se eu olhar para a igreja só que eu consigo enxergar, eu vou desanimar. Acho que tem muito para melhorar. Amém. Mas se eu olhar pelos olhos espirituais e entender que Jesus nunca perdeu o controle de nada, e que tem muita gente séria fazendo coisa boa, e pregando a verdade, custe o que custar, eu tenho muita esperança, cara. Amém. Que a gente vai
vai viver os próximos anos no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Tem Eu acontecido creio no que Brasil eu já, creio, eu creio que a gente vai viver muito. Que não está ligado a um movimento X, um movimento Y, é a igreja. É Amém. o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo se levantando e dando essa resposta. Aleluia. Dando essa resposta, adorando a Deus de verdade. Amém. Adorando a Deus sozinho no quarto, adorando em comunhão com os irmãos, sabe? Levando a coisa da maneira correta, sabe? Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, se eu tô vendo, acho que a gente tá... Então, eu acho que a gente ainda tá distante, mas eu tenho esse sentimento de que o Espírito está levantando vários Davis em vários lugares. Amém. E daqui a pouco nós vamos estar tudo no mesmo lugar, correndo para Jesus, desesperado e contemplando e respondendo, tendo revelação de quem Ele é e correspondendo a isso. Aleluia. Eu creio que falta a revelação, né? Porque é como o apóstolo Paulo orava, né? Para que Deus viesse iluminar, né? O entendimento, os olhos, né? Do entendimento. Eu creio que muitos, né, hoje, até mesmo as expressões, eles falavam os levitas, hoje não existe mais levitas. Né? Já acabou. Essa velha aliança, então eu acredito que tem que trocar a ótica, tem que trocar a lente, né, porque hoje a revelação é muito maior, né, hoje já somos ministros da nova aliança, né, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, né, então quando você começa a ter essa revelação, você muda totalmente a tua forma, né, de adoração, forma de ver o que é adoração, e o conceito que nós estávamos falando de adoração. Então eu acredito que na igreja às vezes falta muita revelação ainda, que é uma coisa que quando os olhos se abrem, você começa a se encantar, você começa a se deslumbrar com a glória de Deus, você começa a ficar apaixonado por Jesus, né? Contemplar a beleza dele. Eu acredito que falta essa revelação, mas é aquilo que você falou, né? A esperança, né? Deus está abrindo os olhos, né? Deus está nisso. se revelando. Então, eu creio nisso. Amém. Eu creio nisso. Aleluia. Essa questão, né, que a gente tem falado da música em si, né? Ser músico e tal, equipe de louvor. Porque tem muita gente dentro da equipe de louvor, a gente veio de um contexto assim, onde a gente, né, nossas raízes, a gente é música aqui, né? Estamos entre músicos, na verdade, o pastor é músico, eu já, né, toquei em banda, orquestra, né? E para quem não sabe, né, eu tocava sax na banda, aprendi bona já desde de criança, 9 anos de idade, 8 anos de idade. E a gente sempre teve, né? Eu sempre tive um entendimento de que aquele era meu chamado. Tocar era meu chamado. Então, porque o meu chamado é tocar sax. E eu quero fazer isso pro resto da vida e vou passar a eternidade fazendo. E um dia o Danny Bonillo aqui, ministrando com a gente, ele chegou pra mim e falou assim: é muito bom você tocar, ser um músico na casa, né? De Deus e tal. Mas esse não é o teu chamado. Então desconstruiu aquele conceito, né? Ele falou, daí ele começou a ministrar algumas coisas sobre a minha vida, do meu chamado em si, pastoral. E tudo que o Danny ministrou na minha vida aqui, primeira vez que ele veio ministrar com a gente, tá se cumprindo, né? Um chamado pastoral, muitas coisas que ele, né, falou para mim, para minha esposa, a gente tem vivido hoje. Então, esse conceito de que, e até vi, acho que, não sei se foi o pastor Facundo que falou, que ele falou algo que realmente é uma realidade, às vezes dentro de alguma equipe de louvor, que é que se você tira a bateria do músico, ele não tem mais nada para te oferecer. Não tem mais nada para dar, né? Para dar, né? Você tira a guitarra do cara, ele não tem mais nada para dar, né? Então, ainda existe, a gente vê que tem muito músico que não entendeu isso ainda. Ele acha que aquele ali é o chamado dele. Ele não entendeu que aquilo ali é um dom, né? Um gift que Deus deu para ele, para edificar, né, a obra ali. Sim. Mas o chamado não tem a ver com essa questão de tocar, né? A gente sempre fala aqui a questão do gerar e do fazer, né? Porque fazer, qualquer um faz, mas o gerar, às vezes, dá trabalho, né? Na intimidade, só se gera na intimidade, não se gera. Sim. Então, a pergunta eu queria que você falasse sobre essa questão do ser músico, o cara que acha que tocar violão é o chamado dele. Ok. Que tem a ver com o que a gente começou falando no começo. Sim. Né? Quando perguntam para Jesus, de todos os mandamentos aí, qual que é o mais importante? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma,
todo o seu entendimento, com toda a sua força, com tudo. Deixa eu ser assim, cara, não sobra nada. Uhum. Então, o seu chamado, o meu chamado é amar Deus. Uhum. Aleluia. Se relacionar É com se ele. relacionar com Deus. Esse é o nosso chamado. Amém. A gente foi salvo para isso. Ele nos resgatou para isso, para relacionamento. Yes. Todo o restante são presentes que Deus deu, cara. Uhum. E você pode edificar a igreja através daquilo que Deus te deu. Então, pode ser como um pastor, como um profeta, como um mestre, até como um baterista. Até como baterista. Até como baterista. Até como músico. Você pode edificar a igreja. Mas o seu chamado é relacionamento. É relacionamento. Cara, muitos vão chegar naquele grande dia. A gente tem falado disso nesses últimos dias aqui com vocês. Muitos vão chegar e vão dizer: pô, em seu nome, Senhor, eu expulsei demônio. Em seu nome eu fiz isso. Em seu nome eu fiz aquilo. Cara, ele vai olhar para muitos e vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque o cara fez um monte de coisa. Ele só esqueceu de viver o chamado dele. Uhum. Só esqueceu do mais importante. Ele só esqueceu de viver o chamado. O chamado era o quê? O chamado não era tocar na igreja. Exato. O chamado era conhecer, era amar Jesus. Uau. Pelo amor de Deus, vamos voltar voltar para a Bíblia, vamos voltar para amar Jesus. E esse era o propósito original do princípio, né? Se relacionar com Deus. De tudo. Deus criou Adão, né? Deus criou Adão pro relacionamento. Relacionamento. Então, tocar, ministrar louvor é o meu chamado? Não, meu chamado é amar a Deus, me relacionar com Deus. E me deu uma ferramenta de edificação do corpo, que é ministrar adoração, liderar uma equipe de louvor, tocar um violão e tudo mais. Mas isso e para outro pode ser outra coisa. Mas são ferramentas. O Senhor te capacitou com ferramentas para edificação do corpo, mas o seu chamado é amar a Deus. Aleluia. Então, acho que está respondido. Está respondido. Glória a Deus, aleluia, top demais. Bom, vamos lá. Aquela pergunta que não quer calar. Que não quer calar. Que todo mundo manda para os pastores da internet aí. Pode, não pode? Nem precisa nem perguntar que eu já sei qual é. Só dessa deixa que você tá dando aí. Porque a minha função aqui, você sabe, né? Eu preciso lançar aqui para que essa galera de fora precisa entender, ouvir isso aí. Porque tem gente que não entendeu isso. Música secular. Pode ou não pode? Cara, isso vai dar pano pra mãe. Você vai fazer um recorte disso com certeza, porque eu te conheço. Eu não, o diretor. Mas olha só, o diretor vai fazer um recorte disso. Vou até tomar uma água pra poder responder isso. Respira fundo. Bom, em primeiro lugar, vai ter discussão pro resto da vida sobre isso. Eu tenho amigos meus que eu sei que os caras são crentes e os caras pensam totalmente diferente de mim. Então eu vou falar aquilo que eu tenho entendimento sobre o assunto, ok? Aquilo que eu entendo e é o que Jesus falou comigo. E talvez ele tenha falado só para mim, tá tudo bem. Efésios 5:18, Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por todas as coisas, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Ele começa dizendo isso: não vos embriagueis com o vinho onde há dissolução. O que é o vinho? Vinho é aquilo que é produzido na terra. Correto? Sim. Então, para mim, aquilo que é produzido a partir da terra, eu não devo me embriagar. Então, foi uma escolha que eu fiz. Eu não vou me embriagar com aquilo que é produzido na terra. Eu vou gastar minha vida me enchendo daquilo que é produzido, que tem sua origem no céu. Subindo para o monte. Entende? Então, a questão não é se é pecado ou não é pecado. Para mim, isso não é a resposta certa. É pecado, porque nós somos uma geração... Sinto muito, que o cara tá querendo... Pode ou não pode. Pode ou não pode. Se pode... Ele sempre vai achar alguém dizendo que pode aquilo que eu tô dizendo que não pode. Na verdade, entendeu? Então, assim, não é sobre isso. Eu sou, entre as minhas funções, eu sou um líder de adoração. Eu preciso estar... Quando eu sou convidado para estar numa comunidade, igual eu fui convidado para estar aqui, eu tô derramando daquilo que eu tô bebendo. Então, a pergunta que eu vou fazer agora é...
eu vou derramar o que aqui? O que é que você, pastor Márcio, como pastor, espera que quando vem um líder de fora aqui, derrame o quê? O que você espera que o teu líder de louvor derrame aqui quando ele sobe no domingo de manhã no púlpito? E é interessante que Jesus fala, quem de mim se alimenta, de mim viverá. Então, se você se alimenta... Do que você tem se alimentado? A pergunta mesmo, do que você tem se alimentado? É de Deus? Não, é isso. É gerado no céu? O que ele está falando é gerado no céu? Aonde, é isso. Qual é a fonte? Né? Qual é a fonte? É do Espírito. Né? Jesus fala, as minhas palavras são Espírito e gera vida. E quando gera vida, gera transformação. Né? Sim, então, não tem coisa... É aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Tudo me é lícito. Nem tudo me convém. Entende? Então, assim, volto a dizer, vai ter um monte de gente que vai pensar o contrário. Então, tudo bem. Tá tudo bem. Então, como eu tô aqui sendo entrevistado no podcast hoje, eu posso dizer aquilo que eu tenho como a minha vida. Eu não vou investir tempo me alimentando daquilo que é produzido a partir da terra. Porque Paulo vai dizer que vai trazer confusão, vai trazer dissolução. Cara, o tempo é precioso. Para que eu vou investir tempo consumindo aquilo que é produzido na terra, sendo que daqui a pouquinho eu tenho que ministrar num lugar, eu preciso estar cheio, cara, daquilo. Os pastores estão me levando numa comunidade para derramar daquilo que eu bebo. E o que é que eu estou bebendo? Uau. E é interessante, né? O que está sendo gerado é a verdade, porque nós temos um problema aqui também, porque nós sabemos que a palavra tem poder. Né? Sabemos que todas as coisas foram criadas pela palavra. Deus disse, né? E veio a existir. Então, uma vez que você está ouvindo algo, você daqui a pouco está falando de algo, porque você está se alimentando. Então, é aquilo que você está derramando. Se você se alimenta de algo, o que você vai falar? Você vai falar o que você está cheio, porque o teu coração fala, a boca fala o que o coração tá cheio. Tá cheio. Ninguém dá o que não tem, cara. Isso aí. Ninguém dá. A gente só dá o que a gente tem. E a gente tem o que a gente consome. Verdade. É fato. Você alimentou Cristo, quando você abrir a boca vai sair o quê? Sim, vai sair vida. Né? Se você se alimentar de outras coisas, vai ser outras coisas. E tá tudo bem para quem acha que não. E é interessante, né, que a questão do alimento é tão forte, porque quando você come um alimento, aquele alimento ele começa a fazer parte do seu corpo. Ele metaboliza no seu corpo. Então, toda vez que você está se alimentando de Cristo, está gerando Cristo em você. Né? Então, quando você está ouvindo, né? E nós temos outro problema aqui, porque a palavra também diz que a fé vem pelo ouvir. Mas e ouvir o quê? A palavra. Olha aí. Então, está gerando o que em mim que eu estou me alimentando? Né? Tá me edificando? Tá me gerando mais de Cristo? Tá, né, me ajudando a eu ser transformado também, porque o nosso papel como cristãos é o quê? Como cristão, né, é o quê? Né? É se parecer com Cristo. E se eu estou me amoldando, né, a algo que está sendo gerado aqui, alguém disse que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós contemplamos. Sim. Uau. E a música é a contemplação. É fato. Né? Então, quando Paulo está dizendo enchei-vos do Espírito, ele vai dar uma lista de coisas ali, de recomendações para você se encher do Espírito. É interessante que ele não fala só se enche do Espírito, ele diz como você se enche do Espírito. Falando entre vós com salmos, que é dizer quem Deus é e o que ele tem feito na sua vida, cantando hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por todas as coisas, sujeitando-vos uns aos outros no Senhor. Uns aos outros no Senhor, no temor do Senhor. Então, como que você se enche de Espírito ouvindo aquilo que a terra produz, consumindo aquilo que a terra produz? Eu acho que não tem. Eu não encontro lugar para a gente poder... então, ou a gente precisa decidir o que a gente quer transbordar. Eu acho que isso é uma... Quando me perguntam isso, acho que a resposta deveria só ser essa. O que você quer transbordar? É pecado? O que você quer transbordar? O que você espera transbordar? Porque quem pergunta isso para mim normalmente é músico. É líder de louvor. Então, o que você espera? Domingo você espera entregar o quê? Você vai entregar aquilo que você consumiu. Sinto muito. Não tem uma repartiçãozinha ali que você fala, não, esse aqui, mas ele fica do lado de cá. Quando eu vou ministrar, só pega do outro lado aqui. Não existe isso. Você consumiu, cara. Você consumiu, você vai entregar. É interessante que a música é algo incrível, né?
Você ouve uma pregação, você não grava essa pregação. Mas se você ouve uma música... Você nunca mais vai esquecer dela. Ela fica na sua cabeça. E você começa a falar. Sim. E o que você começa a falar, você começa a verbalizar. E aquilo tem poder. Uau. Entendeu? Então, é aquilo. O que nós estamos falando? É daquilo que nós estamos se alimentando também. Sim. Então, é muito sério, né? Essa questão de você ministrar com outros músicos, você faz um check-up nos músicos, tipo assim, cara, como é que tá a tua vida? Você ministrar comigo, você tem que estar, né? Tem um padrão, você não, ou não? Cara, com a equipe que viaja comigo, a gente tem as nossas conversas, né? Que é a equipe que grava comigo, que viaja comigo e tal. Mas como muitos lugares eu acabo indo sozinho, eu não tenho como fazer esse check-up. Eu só espero que esses caras estejam sendo discipulados na igreja deles. Eu falo até para um líder hoje de louvor, para ele ter um padrão dentro da equipe dele. É interessante o cara, assim, que na verdade a gente sabe que sim, mas eu quero ouvir, né? Quero que você fale isso, assim, quero ouvir de vocês. Ok. Na verdade, assim, eu vou falar da nossa experiência como comunidade local. Então, todos os músicos e cantores da nossa comunidade, eles estão inseridos em célula. E eles são pastoreados via célula. Então, para uma pessoa entrar hoje na nossa equipe de louvor, ele precisa da autorização do líder dele. Então, o líder realmente assina. Então, ele vai passar, obviamente, pelos testes de aptidão para aquilo que ele quer fazer, bateria, guitarra, teclado, ele vai passar por esses testes, mas a autorização para ele estar no ministério vem do líder de célula dele, que é o cara que conhece ele mesmo, que sabe os BO que ele está passando. Sim, discipula ele. É o cara que sabe que ele tinha uma dívida e agora aquela dívida já não existe mais porque ela virou uma conta a pagar. Ele foi lá, ele não pagou tudo ainda, mas ele... Estou dando um exemplo só, né? Ele conseguiu sentar com o credor e dizer, olha, eu consigo te pagar 50 por mês. Estou te dando um exemplo só. E aquela dívida se transformou numa conta a pagar. Então esse cara diz assim, não, esse cara pode ministrar que ele já não está mais com essa dívida. Sim. E a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, tem uma ficha de revalidação para esse líder, para voltar para ele continuar no ministério. Então tem muita gente que chega nessa revalidação, dá uma segurada, e o líder... Então, se o líder autorizar, eu como pastor posso segurar. Que às vezes eu como pastor sei de coisas que nem o líder da célula às vezes sabe, né? Coisa que aconteceu e tal. Então eu posso segurar. Mas eu como pastor não posso colocar ninguém que o líder desautorizou. Porque quem pastoreia, na verdade, o cara é o líder de célula. Sim. Né? Então, sim, existe uma prestação de conta. Isso existe a prestação de conta. Se existe uma prestação de conta com o baterista que quer tocar, você imagina entre eu e meu pastor. Sim. Então, existe em todos os níveis, existe essa prestação de conta. É necessário. É uma questão de entender também submissão a autoridades. Né? Sujeitando-nos uns aos outros em amor do Senhor. É parte de viver uma vida cheia do Espírito. Porque, na realidade, se essa pessoa ela nem se submete ao líder dela, né? Ela não obedece, o líder dá uma direção, e o líder vai conhecer, né? Aquele que está pastoreando, aquele que está discipulando. Né? Aqui acontece da mesma forma, né? Para se levantar, né? Não sou eu que levanto um líder, é o próprio líder que vai reconhecer, né? Que vai reconhecer que caminhou junto, que tem aliança junto, né? Que é sério, uma pessoa séria, a vida dele é uma vida transparente, nós caminhamos em 3 bases, fruto, caráter, aliança. Então, tudo isso é para guardar, né? É para guardar, é para que a obra de Cristo venha crescer saudável, né? Isso aí. E eu tenho uma pergunta, né? Tem gente que pergunta assim, e músico circular, pode ou não pode? Músico? Circular, tocar, né? Esses dias eu tava ouvindo um podcast, né? E aí é uma perguntinha, e músico circular, como que faz? Né? Ele pode, é contratado, é profissional, como que faz nessa questão? Né? Ele trabalha, ele vive disso. Contratar para tocar na igreja, no caso. Né? Não, tem os dois aspectos, né? O cara que toca na igreja, tocar no barzinho, que ele é profissional, ele só vive da música, né? E aí ele já trabalha circular, né? Sim. Ou podemos usar também o outro lado, né? O outro lado já seria o contrário, é músico, né? É contratado, circular, que às vezes não é nem crente, pode tocar também na igreja. Não, mas essa pergunta é boa. Essa é uma questão que é polêmica. O cara que toca
toca no negócio- louvor, É mas- polêmico, é bem polêmico. É, bem na polêmico. sexta, no Da sábado, mesma tocando no maneira, da bailão. mesma maneira, você vai achar gente que concorda, gente que discorda Sim. e tal. Eu acho que já é clara a minha resposta. Né? De tudo que eu falei até aqui, seria Sim. muito controverso se eu falar o contrário. Né? Então, eu tenho, por exemplo, um cara na comunidade que ele se converteu no momento que ele ia explodir no sertanejo no Brasil. Tinha acabado de sair a Lei Rouanet para ele. Tipo, eram milhões. Uau. E ele já tinha construído uma carreira. E esse cara se converteu nesse momento. Quando a coisa assim, agora. Até pouco tempo atrás, ele sobrevivia pintando casa. Uau. Eu respeito a história desse cara. Porque ele seria um cara que poderia falar, não. Vou fazer. Mas a revelação que ele teve de Cristo foi tão intensa. Adoração agora. Você tá vendo a Cara, adoração acontecendo? não cabe. Não tem como negociar, né? Não cabe Sim, o cara não tem passar a noite no bar Uhum, tocando uhum. seja o que for. Sertanejo, Entendeu? bailão. Seja o que for, num De uma bailão. fonte não pode Porque jorrar assim, dois ó, tipos de água? Vamos Uhum. parar pra pensar. O músico, ele trabalha gerando um ambiente. Uhum. Sim ou não? Sim. Yes. Na comunidade, nós estamos gerando um ambiente. Ele é parte de uma equipe que está construindo um ambiente. Uhum, Um ambiente de adoração, uhum, um ambiente de devoção, de Espiritual, entrega, né? um ambiente espiritual. uhum, Lá fora, esses caras estão construindo um ambiente. uhum. Não estão construindo um ambiente? Uhum. Ou eu tô ficando louco? Os caras estão construindo um ambiente. Sim. Qual que é o ambiente que está sendo construído lá? De adultério, Uhum. de A pornografia. Bíblia chama Império das Trevas. Né? Cara, ele está construindo um Sim. ambiente Sim. com aquilo que ele está fazendo Uhum. ali. Uau. Então, agora você imagina, o cara passou a noite trabalhando Toda. nesse ambiente. Uhum. Domingo de manhã, O cara tocou no carnaval. ele é um ambiente, o cara está Sim. fazendo parte. Ele é parte de um ambiente que está sendo gerado no carnaval. Uhum. Uau. Aí no domingão, o cara tá aqui gerando um outro ambiente. Uhum. Cara, eu não sei, eu devo estar muito velho. Acho que a gente tá. Eu devo estar muito velho. Sim. Uau. O cara tem que escolher, meu. Sim. Yes. O cara tem que Sim. escolher. Então, assim, a minha recomendação Sim. sempre é, meu amigo, eu entendo o seu caso agora. Eu não quero que você passe necessidade. Mas, assim, cara, trabalha para você conseguir sair disso. Sim. Se programe para você conseguir sair disso. Termina os contratos que tem que terminar. Já vai pensando o que você vai fazer. Você pode, como músico, você pode dar aula e você pode sobreviver dando aula. Uhum. Entende? Você pode, de repente, tocar com alguém aqui Sim. que explodiu no Brasil. Tem Isso pode caminhos. trazer uma... Uhum. Tem caminhos. Uhum. Você pode fazer um podcast. Sim. Sei lá. Sim. Cara, tem tanta coisa que dá para você fazer hoje. Né? Então, mas construa, não é assim também. O cara rompe e acabou. Minha família que se lasque. Uhum. Né? Mas construa algo. Agora, enquanto você está construindo a tua saída, Uhum. vem aqui, nós vamos te amar, nós vamos te abraçar, nós vamos sustentar você, nós vamos, se precisar ofertar na sua vida, nós vamos ofertar na sua vida. Mas enquanto você estiver gerando esse ambiente ainda, por N razões, eu não tenho como colocar você aqui. Uhum. Sim. Entende? Então, essa é a minha. Isso não é uma doutrina, isso é uma escolha como líder e como cada família. Toda família tem a sua... Tem as suas regras, Seu a sua maneira de padrão, né? viver, Sim. o seu padrão. E essa é a maneira que a gente trabalha como comunidade. Sim. Lembrei o texto, né, de Elias, quando ele vai confrontar os profetas, né? Ele fala assim, vocês têm que decidir, né? Ou vocês servem Baal, é uma decisão, né? Ou vocês... Porque é a verdade, né? Se vocês vão passar, não. Se você falar que está servindo a Deus lá fora, entendeu? Não tem como, né? E a Bíblia chama Império das Trevas, né? E o reino do Filho do seu amor, né? Então, é uma questão Cara, que... a gente tem não tem como a gente fechar a Bíblia e ignorar essas coisas. A gente tem entendeu? exemplos recentes no Brasil.
de pessoas que estão dizendo, não, o Senhor me colocou lá fora para ser luz lá fora e tal. E, cara, dá meses. Não precisa chegar a um ano. Sim. Dá meses. Sim. Cadê essa pessoa? Sim. Você quer falar nome, pastor? Claro que não. E é uma confiança na pessoa, né? A realidade é aquela questão, né? A nossa confiança tem que estar em Deus, né? Porque eu falo para você, né? Você é gerado no ambiente que você está, né? E se você está muito lá fora, entendeu? Não que a gente não deve ir, né? Mas lá fora a gente deve ir para resgatar, mas nosso lugar é aqui dentro, nosso ambiente é aqui dentro, nossa vida é gerada aqui dentro, né? Então é bem delicado, né? Então a Bíblia nós não podemos simplesmente pegar um pedaço dela e outro pedaço e falar assim, aqui eu aceito, aqui eu não aceito, né? Isso aí. Gente, olha só, nosso podcast tá top, mas nós vamos pro fim agora, porque a gente quer deixar aquele gostinho de quero mais, vamos ter mais um, quero mais, segundo, mas antes a gente quer ouvir você ministrando aí no violão. Opa! E a gente quer também agora sim que em cima, pode pegar o violão, a gente já vai começar a ministrar pra gente finalizar, vamos tirar nossa selfie. E a pergunta é quantas músicas você já compôs? Como que surgiu isso? Como que você faz para compor? Existe uma fórmula, uma receita, um método? Eu sei que você já ensinou isso pra galera ontem e tal. Sim. Mas para quem tá ouvindo o podcast hoje, que quer ouvir essa questão da composição, né? As músicas que Deus te deu, a gente sabe que são letras, né? A questão de letra também é importante. Sim. Aquilo que cantamos, né? A gente falou ontem sobre aquela do que é falso, que é parecido com o que é verdadeiro, né? Do teu testemunho lá do Paraguai, que você comprou um tênis. E o tênis era duro demais. Sim. Esse testemunho vai ficar pro próximo podcast. Vai ficar. Pra galera que tá ouvindo. Lembra aí, gente, do tênis. Galera ficar com vontade de querer ouvir. Isso aí. Cara, na verdade, assim, a composição começou, eu acho que 2003, acho que foi a primeira canção que eu compus. Eu não sei quantas, cara, eu realmente não sei. Uau. Não sei quantas eu tenho, porque muitas delas nem estão gravadas, né? Tem canções que eu faço que ninguém escutou a não ser Jesus. Essa da intimidade, né? São canções que são geradas assim, mas de modo geral, você perguntou do formato, né? Como que eu componho. De modo geral, ela é fruto do quarto. É fruto do meu tempo com o Senhor, da minha rede, é fruto da minha rede na minha sacada, né? Eu ficar com o violão ali, no meu tempo com o Senhor, e de repente tá muito ligado a textos que eu tô lendo, passagens bíblicas que eu tô lendo também, e de repente começo a gerar, algumas canções são geradas na sala de oração. Uma das canções, inclusive, que eu posso cantar ela aqui, que é Rei do Universo, foi gerada na nossa sala de oração no meio da pandemia, em cima daquilo que eu tava lendo, um material até do próprio Fábio Coelho, né, lendo o material dele sobre escatologia e tudo. E de modo geral é isso. Eu não me lembro de ter sentado para escrever. Eu não sou o cara que senta para escrever a música. Vou escrever coração, rima com unção e tal, sabe? Essas coisas não me... nunca foi a maneira, né? Não acho errado quem faça, mas nunca foi a maneira como... Ela sempre nasceu de maneira mais orgânica, né? Então, de pegar o gravadorzinho aqui, o celular, e colocar para gravar uma coisa que está vindo, inspirado na hora, e depois eu sentar com o meu time, com o Juninho, que produz minhas canções, né? Nos últimos álbuns, e a gente junto construir isso. Mas é basicamente isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, pode falar. Eu ia perguntar algo, né, antes de você tocar. A questão da tua esposa, tuas filhas, que também são ministras, né? A Bia, que ministra com você. Fale um pouco assim, que eu te apresentei, você falou de você, né? Mas
Fala das meninas Ok. ali, da esposa. Tá aqui com a gente hoje, tá no estúdio também. Tá no estúdio. Aleluia. Eu sou casado há 23. Ixi, olha lá. 23 anos. Aleluia. Pode errar. 23 anos. Não tô doido, não. 23 anos. E isso que está acontecendo aqui hoje, muitas vezes acontece. A Adri quase não aparece. Mas só Deus sabe que muito do que eu carrego são coisas que são produzidas na nossa casa, nas nossas conversas. Muito do que eu prego são nas nossas conversas em casa. Então, eu dou graças a Deus pela esposa que Ele me deu. E sou muito grato mesmo a Deus. Deus me ama demais, cara. Amém. Eu falo isso pra Adri. Digo pra ela sempre. Eu falo, Deus me ama demais. Aleluia. Ter me dado você, de verdade. E a gente tem duas meninas. Né? A Ana Beatriz, de 18 anos. Nesse momento ela tem 18 anos de idade. Ela gravou comigo o último álbum. Foi um presente de Deus. Gravou, né, essa Rei do Universo. Ela canta uma parte. E mais as outras canções também. Ela fez back em todas. E ela está liderando louvor na nossa comunidade. Uau. Além de estar na sala de oração, ministrando, ela é uma das nossas dirigentes de louvor hoje, Glória com a 18 Deus. anos. Foi uma escolha dela, eu nunca forcei isso, mas ela tá bebendo dessa fonte que eu também bebi. Aleluia. E a Mari, com 11 anos, vai completar 12 daqui a pouquinho. E para nossa surpresa, ela também vai para o mesmo caminho, né? Uau. Ela também vai, ela canta também, tem um coração apaixonado por Jesus. Aleluia. A gente é uma família muito, muito abençoada, a gente reconhece Amém. isso. Né? A gente brincou esses dias, né? A gente estava no quarto, de repente a Mari veio. Ela estava triste, assim. Ela veio e falou: pai, eu fui pro meu devocional e Jesus, eu não senti nada. Né? E eu tava do lado de cá pensando comigo rapidamente assim, meu Deus, a minha filha tem 11 anos de idade e tá brava porque não sentiu nada no devocional. Eu com 11 anos de idade não sabia nem que era devocional, eu não queria nem saber de devocional, né? E eu tô ali dizendo para ela, é assim mesmo, filha, tem dias que vai ser mais profundo, tem dias que vai ser mais raso. O importante é a nossa insistência, né? Eu aprendi isso com o pastor Farley Labati, um cara que me discipulou muito tempo, Farley. Ele dizia, né, que a nossa fidelidade nos dias naturais farão os dias sobrenaturais possíveis. Aleluia. Né? Então, a gente estava explicando isso para ela e a gente é muito feliz. Amém. Com tudo aquilo que Deus já fez. Amém. E vai fazer na nossa vida. É só o começo, pastor. Só o começo. Glória a Deus. Vamos tirar uma selfie. Vai lá. E aí, antes de você tocar, eu quero que você libere algo aí pra galera que tá ouvindo a gente. Já começa a tocar, porque daí a gente vai finalizar com você tocando. Tá bom. Pra fazer, assim, o primeiro do ano vai ser Top. glória. Aleluia. Aleluia. Vai lá. Vamos pra nossa selfie. A pastora Carla. Cadê a pastora Adriana? A pastora Adriana ficou lá fora. Ela tá na porta lá. Aí. Vem pra selfie. Aí, ó. 1, 2, 3 e... X. Aleluia. Top. Libera algo se você quiser, pastor, pra galera que tá ouvindo a gente. Questão de adoração, aquilo que o senhor tem ministrado no seu coração. Amém. Queria liberar essa canção. Jesus, nós te damos honra, glória, louvor que é devido ao seu nome. Não há ninguém como o Senhor. Nós reconhecemos que nós estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias, os últimos dias seriam marcados pela sua igreja empoderada, vivendo de maneira, Senhor, mais atuante, de maneira mais eficaz, porque nos últimos dias o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizariam,
Senhor, e nós cremos que nós somos parte desses últimos dias. Senhor, então, nessa hora, eu oro, Senhor, para que cada irmão, cada pessoa, Senhor, que está vendo esse podcast agora, possa ser encorajado, Deus, a viver a intimidade, tudo aquilo que estamos falando, Senhor, nesse dia aqui. Senhor, que as pessoas, Senhor, que estão nos ouvindo, nos vendo, Senhor, nós oramos por isso, Senhor, por homens e mulheres que amem o Senhor acima de todas as coisas, que adorem o Senhor, que não sejam adoradores da adoração, mas adorem o Senhor, o único digno de ser adorado. Essa é a nossa oração aqui, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rei do universo, Senhor da criação, te adoramos. Entregamos nosso coração, Rei majestoso, soberano e fiel, te entronizamos. Tu tens a nossa devoção. Tu tens a nossa devoção. Tudo que temos, tudo que somos, entregamos aos teus pés. Ah, Jesus, só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Não há outro tão digno. Só o Senhor é digno da nossa devoção, Senhor, do dobrar dos joelhos, do levantar das mãos, do nosso cantar, da nossa voz. Só o Senhor é digno do nosso coração. O Senhor é digno, Senhor, da nossa obediência. O Senhor é digno, Senhor, da fé. O Senhor é digno, Senhor. Não há outro. O Senhor é o objetivo da adoração. O Senhor é o objetivo da adoração. A adoração não é sobre nós, a adoração é sobre um Deus. É sobre um Deus digno, é sobre um Deus digno, é sobre aquele que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e virá e retornará. Ah, Senhor, é sobre tudo, é sobre você. Tudo é sobre você, sobre o Rei do Universo, sobre o Senhor da criação. Nós somos os seus servos. Nós somos os seus servos, é isso que nós somos. Embora não somos chamados de servos, não somos tratados como servos, é isso que nós somos, os seus servos, Senhor. Obrigado, obrigado por isso. Obrigado por isso, Senhor. Por nos amar ao ponto de não nos tratarmos como servos, embora ainda somos. O Senhor nos chamou para sermos filhos. O Senhor nos chamou para viver uma amizade contigo. Obrigado por isso. Senhor, eu oro sobre cada pessoa que está tendo acesso, Senhor, a esse podcast hoje. Eu oro, Senhor, para que a convicção e a revelação de Cristo cresça ao ponto de a resposta ser uma vida de adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Pastor Samuel, muito obrigado. Uma honra ter você aqui com a gente. Gente, é só o começo. Quero Eric tem muito mais podcast ainda esse ano. Estamos começando a nova temporada aí do podcast aqui do Hangout. Se vemos no nosso próximo podcast aqui na mesa do Hangout. Aleluia. Aleluia.